Bom, aqui nesse exercício, ele diz assim: em uma cidade verificou-se em um dia de verão que a temperatura variou linearmente com o tempo, né? Então a gente tem que entender que a relação entre o tempo e a temperatura é linear, né? E essa variação linear ocorreu entre as 8 e as 16 horas. E ele fala assim: sabendo que às 11h30, né, a temperatura era de 29,5 graus Celsius e às 14 horas ela atingiu a marca de 33 graus, determine. Então, peraí, antes da gente começar a determinar qualquer coisa, é importante que a gente faça a separação daquilo que a gente vai usar e que é dado do exercício. Então, primeiro ele falou que a temperatura T, né, dada em graus Celsius, tem uma relação linear com o tempo Tzinho dado em horas. Então, quer dizer que a gente vai ter uma relação, né, uma função de primeiro grau em relação a essas duas grandezas. E aí ele dá dois dados que são muito importantes para que a gente consiga prosseguir com o exercício. O primeiro é que às 11 horas e 30 minutos, ou às 11,5 horas da manhã, nós tínhamos uma temperatura de 29 graus e meio, né? Lembrando que aqui esse meio é referente a meia hora ou os 30 minutos, então a gente precisa ter esse cuidado, porque se a gente pôr 11,30, a gente não está falando de meia hora, né? Então, muito cuidado nessa hora. E aqui, ó, o outro dado que ele passou é referente às 14 horas, em que a gente tinha uma temperatura de 33 graus. E aí ele pergunta, né? Pede para que a gente determine, no caso da letra A temperatura às 9h30 da manhã. Bom, se a gente quer saber a temperatura para um tempo T igual a 9,5 horas, novamente a gente está transformando esses minutos em horas para lidar com uma única unidade. Então, ele quer saber qual foi a temperatura nesse horário. A gente pode já começar a atacar logo nesse sentido, ou a gente pode olhar para os dois pontos em que a gente teve, que foi dado, e tentar descobrir qual é a taxa de variação relativa, né, a quanto que a temperatura aumenta a cada hora. Porque se ela tem uma relação linear, né, ou seja, se a gente olhar aqui para o gráfico, enquanto o x aumenta, o y também aumenta, ou seja, enquanto a hora passa, a temperatura aumenta, e se a gente observar aqui para os dados que foram fornecidos, é exatamente isso que acontece, então, na mesma proporção que essa temperatura aumenta, ela diminui, né? E a gente assim consegue fazer as relações de maneira direta. Então, se a gente for descobrir, né, ou calcular a taxa de variação, que também é o equivalente ao coeficiente angular desse gráfico, né, dessa função de primeiro grau, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar da variação em y dividido pela variação em x. A variação y, a gente vai escolher, né, aqui 1 como parâmetro, como temperatura final e temperatura inicial, assim como a gente vai ter aqui na parte das horas a final menos a inicial. Então, olhando aqui, né, como 14 horas vem depois de 11 horas e 30 minutos, a gente escolhe esse segundo dado como o nosso parâmetro. Então, nossa temperatura vai variar de 33 para 29,5, enquanto as horas variam de 14 para 11,5. Então, se a gente for fazer essas contas, o que vamos ter de resultado, né? Apelando aqui para a calculadora, nós vamos ter 33 menos 29,5, que dá 3,5, dividido por 14 menos 11,5, que dá 2,5. Então, quer dizer que a temperatura cresce a uma taxa de 3,5 dividido por 2,5.
ou seja, cresce 1,4 graus Celsius a cada hora, né? E aí, quando a gente tem essa relação, né, essa taxa de variação relativa à temperatura por hora, o que que a gente consegue constatar? A gente consegue fazer aquela relação dessa informação sobre a taxa de variação da temperatura em relação à hora, e a gente quer saber qual era a temperatura às 9h30 da manhã. Se a gente observar aqui, às 11h30 da manhã, né, a gente tinha uma temperatura de 29 graus e meio, né? A variação dessas 11h30 para o novo tempo, né, que a gente não sabe a temperatura, que é de 9h30 da manhã, foi de 2 unidades de hora, né? Então, se a gente tinha uma temperatura de 29,5, às 10h30 a gente ia ter 29,5 menos 1,4, e às 9h30, né, das 10h30 para as 9h30, menos esse 1,4 de novo. Então, é o equivalente a gente dizer que a temperatura às 9h30 da manhã era de 29,5 menos 2 vezes a taxa de variação. Por quê? Porque a gente teve, não variou 1,4 em 1 hora, mas nesse caso a gente está tendo uma variação de tempo de 2 horas. Então, por isso que a gente multiplica por 2. E aí, a gente fazendo o resultado, né, desses cálculos aqui, o que que a gente obtém? 2 vezes 1,4 é igual a 2,8, que a gente vai tirar do 29,5, né? Porque a gente está retrocedendo no tempo, a gente não está avançando. Então, isso vai ser o equivalente a 26,7 graus Celsius. Essa vai ser a temperatura às 9h30 da manhã, tá? Então, para as 9h30 da manhã, essa vai ser a nossa temperatura. A gente ainda tem, ele ainda pergunta nessa mesma letra A, às 15 horas, né? Como é que a gente faz essa relação para as 15 horas? Então, para as 15 horas, o que que acontece? A gente também não tem a temperatura, é quem a gente quer saber. Mas a gente tem dado do exercício dessa temperatura às 2 da tarde. Às 2 da tarde era igual a 33 graus. Né? Então, para a gente calcular esse valor aqui, a gente sabe o quê? A gente sabe que às 14 horas a gente tinha uma temperatura igual a 33 graus. E se a gente observar de novo, né, das 2 agora para as 3 horas, a gente teve uma variação de 1 hora. Então, a gente consegue relacionar a nova temperatura, né, que a gente pode chamar de telinha, a temperatura que a gente tinha às 2 da tarde, mais a variação, a quantidade variada de temperatura em 1 hora. Então, a gente teria os 33 graus das 2 da tarde, mais essa variação de 1,4 grau. Então, a nossa nova temperatura, ou a temperatura às 3 da tarde, seria o equivalente a 34,4 graus Celsius, que seria outra resposta que nós teríamos. Opa! Né? Tem hora que esse automático da luzinha não ajuda. Mas tudo bem. Melhorou. Então, a gente tem aqui na letra B, a lei da função que representa a temperatura y. Então, a gente vai ter que representar, né, a temperatura y em graus Celsius pelo tempo t dado em horas, né, em que t varia de 0 a 8. É o que está escrito aqui, né? Se a gente ler com bastante cuidado, que é o que ele quer que a gente calcule. Então, para começar nossa conversa a esse respeito, a gente sabe que toda função linear, ela é representada pela curva y igual a x mais b. O y, ele é dado em graus Celsius, e é y mesmo, né? O referente à temperatura. O a gente calculou no item anterior, que é a nossa taxa de variação aqui, e ela equivale a 1,4. O nosso eixo x vai estar representado pelo tzinho referente à
ao tempo transcorrido em horas. E o que falta a gente descobrir é o ponto que o nosso gráfico intercepta o eixo Y, né? Esse ponto, né, que equivale ao tempo igual a zero, é o mesmo que o tempo inicial, ou seja, vai ser o equivalente à nossa temperatura para quando for 8 horas da manhã. Então, é isso que a gente tem que procurar aqui para conseguir finalizar a nossa equação. Então, para descobrir a temperatura, né, quando é 8 horas da manhã, a gente vai usar o quê? A mesma lógica, né, o mesmo raciocínio que foi usado aqui na letra A. Então, se a gente tem, né, o resultado, por exemplo, às 9h30 da manhã, a gente consegue saber às 8. Ou já que a gente está falando, né, em horário redondo, a gente pode pensar assim, né, em horário exato, para ficar mais fácil as nossas contas. Às 8 horas da manhã, eu tenho uma temperatura T de 8 que eu não sei, mas às 2 horas da tarde, eu tinha uma temperatura equivalente a quanto, né? Que foi o que eu descobri aqui no exercício anterior. Às 2 da tarde, eu tinha 34,4 graus, né? 34, nossa, que letra feia. Eu tinha o equivalente a 34,4 graus Celsius. Se eu observar das 2 para as 8 horas, eu tive uma variação de 4 horas, né? Uma variação de temperatura, de tempo equivalente a 4 horas. Então, né, para minha nova temperatura, que é quem eu quero saber, que é a temperatura às 8 da manhã, eu vou ter uma variação de 34,4 menos 4 vezes a taxa dessa variação de temperatura, que é igual a 1,4. Então, a temperatura às 8 horas da manhã nada mais é do que o 1,4 vezes 4, que dá 5,6, que eu vou subtrair do 34,4. Ou seja, às 8 horas da manhã, a gente tinha uma temperatura de 28,8 graus Celsius, né? Esse era o nosso primeiro resultado. Então, colocando esse resultado na equação que a gente já tinha, né, começado a descrever aqui, né, o que a gente vai ter como resultado? A nossa equação é, de fato, y igual a 1,4t mais o valor de B. Mas quem é o valor de B? O valor de B é exatamente a temperatura às 8 da manhã, que é igual a 28,8. Então, a equação que define a relação entre a temperatura e a quantidade de horas discorridas é essa daqui.